Olá a todos e todas que nos acompanham na sequência do primeiro fórum da rede UNBcast. Eu quero saudar vocês com um caloroso boa noite, direto aqui do coração do Brasil, nossa capital, Brasília. O campus Darcy Ribeiro hoje se estende pelo país inteiro, reverberando muita energia boa, pluralidade, diversidade e em sintonia com projetos incríveis que a gente vai premiar, reconhecer hoje, né? Premiar simbolicamente, né? Porque todos os projetos são dignos de reconhecimento, do esforço pela experimentação. Então, eu quero acolher todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube do Decanato de Extensão, tornando o primeiro UNBcast, Encontro Internacional de Podcasts Universitários, um espaço-tempo mais bonito, mais especial. E, enfim, sou o professor Elton Bruno Pinheiro, aqui da UNB, que vocês já viram tanto durante essa semana. Não deu para fazer um avatar, né, para ficar melhor, mas por isso a gente precisou se ver tanto. Ao lado da professora Karina Flexor, coordenadora geral do UNBcast, eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados e convidadas que vão deixar essa noite mais especial. Um deles é o André Jonatas, que é presidente da Associação Brasileira de Podcasters, e, enfim, imagino teve uma semana super agitada, a semana do podcast, né? Ontem foi dia do podcast, e o André nos honra aqui com a sua presença, e também já saudar a Gai Ledo, da Pupila Audiovisual, né? Uma das diretoras, né? Presidente da Pupila, e que tem uma surpresa, né? Aqui, além de uma saudação, tem uma surpresa para a gente hoje. E de antemão, quero apresentar para vocês uma dupla super especial que vai conduzir, vai revelar, né, os premiados da noite, né, que é a Audrey Luiza e o João Lucas, estudantes da nossa Universidade de Brasília, que prepararam aí com muito carinho, junto com uma equipe incrível, que nesse momento está aqui nos bastidores representada pelo José Felipe, estagiário do Labiaudio, estudante da UNB, e pela Milena Marra, nossa colaboradora, pesquisadora, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo, passar rapidamente aqui a palavra à professora Karina, e depois vamos ouvir, né? Karina já vai passar a palavra para o André, para a Gai, mas para eu não precisar voltar aqui, eu queria falar para vocês que esse encontro nos orgulhou muito, como já compartilhamos em alguns momentos dessa semana, porque nós recebemos mais de um total, na verdade, de 800 inscrições via SIGA, um sistema que não é nada fácil de desbravar, nem para a gente que o tem como uma ferramenta institucional muito boa, mas que, como toda ferramenta que para a gente é nova na UNB, foi difícil, e para outras instituições que não a conhecem também foi um grande desafio. Eu quero, então, agradecer a vocês por terem enfrentado essa interface tão complexa e se inscrito oficialmente no nosso encontro. Para os que não se inscreveram, a gente disponibilizou a lista durante todas as atividades e os incluiremos, né, e as incluiremos, né, na certificação com muita alegria. São participantes brasileiros, brasileiras, estrangeiros e estrangeiras de mais de 50, né, instituições de ensino superior do país. Foram 86 podcasts inscritos nessa primeira edição do prêmio, né, advindos de mais de 40 instituições das 5 regiões do nosso país. Nos GTs que nós encerramos hoje, também foram 105 autores e autoras inscritas nos 3 grupos de trabalho. Foram 24 podcasts universitários integrando as 3 sessões temáticas da primeira mostra UNBcast. Foram 13 instituições, entre grupos de pesquisa e entidades associativas, como parceiras e apoiadoras desse evento, e a professora Karina vai fazer esse agradecimento na sequência. São 10 podcasters, produtores, né, de projeção nacional, participando diretamente, né, da elaboração desse evento, né, da sua conformação em 5 painéis temáticos,
formativos, 27 colegas professores, professoras, pesquisadoras, podcasters, jornalistas, radialistas e outros profissionais do mercado da comunicação, integrando o júri oficial desse prêmio. A gente teve a alegria de, vocês viram, nós anunciamos esse júri. O André é um desses representantes do júri aqui hoje também, né? 28 professores e pesquisadores atuando nesse total de palestrantes, mediadores, painelistas, conferencistas, ministrantes de oficina, e uma coisa muito importante que é a participação, né? 20 estudantes, entre bolsistas e voluntários, atuando na equipe geral de organização do evento, e a parceria desses projetos de projeção nacional da podosfera, o 37 Graus, Faxina Podcast, Vida de Jornalista, Ser Sonoro, Retrato Narrado, Vozes, Histórias e Reflexões, Negro da Semana, Vidas Negras, e esses 86, né, que já são vitoriosos pela inscrição aqui no NBcast. Fica meu agradecimento, esse evento é coletivo e prova disso que a professora Karina Flexo fará agora o agradecimento a tanta gente boa. Eu vou ficando por aqui e desejando boa sorte para todo mundo nesse prêmio, boas vibrações. Estou curioso para conhecer os ganhadores e ganhadoras. Oi, Elton, meu parceiro, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu acho que a gente já se encontrou por aí também, acho que meu nome também, né? Eu já me apresentei por diversas vezes durante a programação. Eu sou Karina Flex, sou professora da Faculdade de Comunicação da UNB, e junto com o professor Elton, a gente, enfim, foi costurando um pouco desse projeto que se materializou ao longo dessa semana. Como eu fiz na abertura do evento, eu mais uma vez quero agradecer ao professor Elton. Eu sou uma das professoras mais novas aqui na UNB, eu venho da Universidade Federal de Sergipe, e Elton foi uma das pessoas que me abraçou, né, me abriu portas, e a gente tem tecido, né, Elton, uma série de projetos, não só esse, outros também. Então, um agradecimento público na finalização do evento também. Aproveito para dar as boas-vindas mais uma vez, uma saudação carinhosa à presidente da Pupila, à empresa júnior do curso de audiovisual daqui da UNB. Gai, muito obrigada por estar aqui. Também faço uma saudação também carinhosa ao André, presidente da BPOD, obrigada também, não só por estar aqui, mas por ter contribuído ao longo aí dessa semana com uma série de pontos para que esse evento pudesse, enfim, acontecer. É tanta gente para agradecer, gente, mas assim, por hora eu queria dizer do meu carinho, da minha admiração, e é muito verdadeira, né? Para agradecer a Audrey Luiza, a João Lucas, a gente está junto aqui, a gente está junto no PIBIC, e é muito boa essa relação que a gente tem construído de confiança, de amizade, né? Tanto é verdadeira que ela está aqui, ela está em outros projetos, muito bom contar com vocês. Bom, de um modo geral, o Elton já sinalizou aí que a gente contou com muita gente, né, para construir esse projeto. Foram muitos convidados, mediadores, panelistas, parceiros, um corpo de júri robusto, né, que composto aí por profissionais de diversas áreas do país. Mas o meu agradecimento aqui, ele vai muito especialmente para os nossos estudantes. Alguns foram absolutamente incansáveis, né? Elton, a gente falava com esses estudantes, sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada, né? E tudo isso que vocês viram ao longo dessa semana, a gente deve muito a esses estudantes. Aí eu aproveito para dizer, do fundo do coração, que eu acho que, assim, a razão de ser da universidade e a razão de um professor é ver os nossos estudantes se desenvolvendo nas instâncias do ensino, sim, da pesquisa, sim, mas da extensão também. E o UNBcast é tudo isso reunido, né? E comporta as 3 dimensões. Então, que, enfim, eu acho que as portas da gente, elas continuam abertas para que a gente possa integrar sempre mais e mais estudantes. Como o Elton preanunciou, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos realizadores e apoiadores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo o corpo do Laboratório de Áudio da UNB,
da Universidade de Brasília, né, o nosso Lab Áudio. Queria agradecer também o Núcleo de Estudos, Produção e Inovação em Linguagem Sonora. Um agradecimento especial a todo o corpo do programa de pós-graduação em comunicação da FAC UNB, ao grupo de pesquisa Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, ao grupo de pesquisa Acesso Livre UNB, e também a rede de pesquisa em narrativas midiáticas e práticas sociais, um grupo que se consolida a partir da união da Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília, grupo este que eu, Elton, João Lucas e Audrey fazemos parte. Também queria agradecer aos nossos apoiadores, o Decanato de Extensão da UNB, a UNB TV, ao Laboratório de Políticas de Comunicação, a RUBRA, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a RIO, a Rádio Internacional Universitária, a ABPOD, hoje representada aqui pelo nosso colega André, e também a Pupila Audiovisual, representado hoje aqui nessa mesa pela GAI, o projeto SOS Imprensa e o projeto Comunicação Comunitária. Bom, com isso, eu finalizo essa minha fala inicial, passo a palavra para a GAI, né, gente? A GAI, para que ela, enfim, dê as suas saudações iniciais e dizer que, enfim, trabalhamos arduamente junto com o júri, junto com a equipe, para essa noite de premiação. Também ansiosa, não vou dizer que eu não sei quais são os resultados, mas ansiosa para acompanhar aí os comentários no chat do YouTube. Então, ó, boa sorte para todo mundo, muito obrigada. Gai. Oi, gente, muito boa noite. Eu sou a Gai, presidente da Pupila Audiovisual. Como a professora Karina falou, nós somos uma empresa júnior de audiovisual que a gente trabalha com vídeos e agora a gente tem trabalhado também muito com som. Então, desde que podcast começou a ser algo muito famoso e começou a crescer cada vez mais, principalmente ali de 2020 para cá, a gente tem inovado bastante na nossa carta de serviço com a edição para podcast, com efeito sonoro, com sound brand, com trailer, com teaser para podcasts, enfim. E por conta disso, Elton teve essa ideia de uma parceria com a Pupila Audiovisual e com o NBcast. A gente fica muito feliz com essa parceria. Muito obrigada, Elton, pela ideia. E por isso, como o Elton falou lá no início, a gente tem uma surpresa para vocês, que é a Pupila Audiovisual vai estar dando para o vencedor da categoria Inovação um teaser do podcast. Então, assim, uau! Então, assim, quem ganhar na categoria Inovação vai estar conseguindo um teaser para o podcast de vocês. Então, dizendo isso, eu digo muito boa sorte para todo mundo que está concorrendo. Já estou super ansiosa para ver quem vai ganhar essa categoria e vai poder vir conversar com a gente e criar um teaser super incrível. A gente vai fazer com todo carinho e todo o amor que a gente tem para dar esse teaser. E, assim, muito boa sorte. E caso vocês queiram conhecer mais da Pupila Audiovisual, nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Pupila Audiovisual. Nós temos no Vimeo, vimeo.com/Pupila Audiovisual, nosso site, pupilaaudiovisual.com.br, ou no Instagram, que também é @Pupila Audiovisual. Então, assim, espero muito que vocês gostem do prêmio aí, muito boa sorte a todo mundo que está concorrendo, e muito ansiosa aí para ver quem é que vai ganhar esse prêmio. E, novamente, muito obrigada pelo convite, Elton, e parabéns pelo evento que está incrível. Nós é quem agradecemos, não é, Karina? Agradecemos essa parceria da Pupila, e tem essa surpresa tão boa, né? Então, quem vencer a categoria Inovação vai ter aí um trabalho, vai receber essa peça, né? Que é uma ajuda, é uma contribuição para ilustrar essa divulgação, né, do podcast. A gente sabe que é muito interessante. Eu vou passar aqui para o André Jonatas, que é da ABPOD, e depois dele tem uma fala surpresa. Vou pedir para ninguém colocar na tela ainda, essa pessoa que entrou aqui nos bastidores, que vai vir dar boa sorte para todo mundo também, numa saudação breve. André, meu querido, a palavra está contigo. Agora mesmo estávamos com o Zé Henrique, eu agradeci bastante a ele a parceria, e agora você aqui pessoalmente, né, para toda a ABPOD. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, João, Elton, professora Karina, Audrey, Gai.
Se me permitem aqui, eu gostaria de fazer minha autodescrição, né, para quem não consegue nos ver, né, eu sou um homem branco, de barba e bigode, estou usando um headphone fechado, a minha direita, que talvez seja a sua esquerda, tem livros em um estante, e a minha esquerda, uma parede, uma porta. Estou usando uma camisa de botão por cima de uma camisa preta. Então, eu me repetindo o que os colegas falaram, meu nome é André, eu sou jornalista, sou autor do podcast SerifaCast e estou presidente da Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD, e eu prometo que a ansiedade de vocês, eu estou vendo o pessoal ali nos comentários dizendo que está ansioso para saber o resultado, da minha parte vai ser reduzida essa ansiedade, eu serei bem breve, prometo. Estou ao lado de outros 12 podcasters na diretoria da ABPOD, nessa gestão agora atual chamada Sonoridades. A gente faz um trabalho voluntário, né, de apoiar, de orientar, induzir negócios e oportunidades a produtores de podcast, especialmente associados, mas também a não associados e a toda essa cadeia produtiva do podcast, né? A minha fala principal aqui é de agradecimento pela oportunidade, pela confiança, né, em especial na pessoa do Elton, que foi quem fez contato mais direto com a gente, mas em nome de toda a comissão organizadora, eu imagino que tenha sido uma loucura essa semana, e aí você imagina, né, concordando com o Elton, para mim também foi, para todos nós da ABPOD, para todo podcaster, né, porque a gente realmente esse ano deu uma valorizada muito bacana no Dia Internacional do Podcast, que foi ontem, do podcast, e a gente teve uma série de atividades durante toda a semana, né, nas redes sociais, participando de eventos, né, e fazendo planejamentos e continuando esse contato com os nossos centenas de associados por todo o Brasil. Então, a gente teve o Luan, o Bruno, a Elô e o Zé, 4 pessoas integrantes participando, né, diretamente dos painéis. Eu tive a honra e o prazer de ser jurado na categoria inovação, inclusive, né, excelentes trabalhos, aliás, já quero aqui dizer que fiquei morrendo de vontade de convidar para participar do meu podcast, SerifaCast, e em breve pode ser que eu faça alguns contatos aí, porque tem uns trabalhos bem surpreendentes, assim, bem positivamente, eu fiquei surpreso, né? Então, parabéns a todos os podcasters que inscreveram, né, em todas as categorias, e eu espero que vocês tenham bons frutos, independente da premiação, né, mas que movimentem os podcasts de vocês. Quero colocar à disposição a ABPOD aí, né, para os próximos eventos, a todos que estão, todos que estão nos vendo também, à disposição para tirar dúvidas, para receber sugestões, né, para, por exemplo, surgiu uma universidade, está fazendo uma cadeira de podcast, chama a gente vai lá, conversa com as pessoas, com os alunos, enfim, a gente está realmente bem à disposição. Visitem o site da ABPOD, abpod.org, e associem-se à ABPOD, que essa filiação atualmente ela está gratuita, e a gente tem se empenhado para contribuir o máximo possível com os associados, não associados, e a cadeia produtiva do podcast, né? Só para citar um exemplo aqui, a gente fechou uma parceria com um estúdio, né, aqui em Fortaleza, no Ceará, que é onde eu resido, um estúdio em um shopping, né, um estúdio que faz parte do grupo, nos maiores grupos educacionais do Brasil, né, de ensino médio, até a universidade também, que é o Farias Brito, talvez vocês conheçam, e ele tem um estúdio num shopping, é o primeiro estúdio de shopping, pelo menos que eu conheça, e a gente fechou uma parceria para os associados, né, alguns privilégios, algumas regalias, né, benefícios para quem é associado. É gratuito, mas a gente conseguiu fazer uns horários exclusivos, ter acesso ao coworking deles, e isso a gente quer fazer como um piloto, né? Eu estou contando isso porque a gente quer expandir para todo o Brasil. Então, se você, podcaster, na sua cidade, conhece um estúdio, mantém contato com a gente vai, faz uma ligação, ou se tiver alguém da ABPOD, visita, faz uma proposta, para que você possa ter a maior qualidade possível na gravação do seu podcast. Não precisa se preocupar com equipamento, com barulho doméstico, então, que a qualidade é importante, né? E em outra mão, a gente também está dando suporte jurídico, né, com conteúdos, vamos começar agora em outubro, a gente fechou a parceria com o escritório de direito, um escritório jurídico, né, Maciel e Linhares, advogados, também são experiências pilotos para que a gente possa expandir para todo o Brasil, né? Então, eu finalizo aqui a minha fala dizendo que da universidade costuma sair
muitas inovações, né? Soluções, visões de mundo revolucionárias, e muita coisa boa. Então, com a podosfera, não vai ser diferente. Também vão sair muitas coisas importantes e relevantes daqui para frente. Então, fica aqui o meu abraço, minha gratidão, e bora conhecer esses vencedores e vencedoras aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, viu, André? A você e a toda a equipe da ABPOD. Quero estender esse abraço aqui para o Zé, que esteve conosco, para todo mundo que você citou, o Balacó, que intermediou esse contato. E agora, quem vai vir fazer uma saudação aqui para vocês de boa sorte é a diretora da Faculdade de Comunicação, a professora Dione Oliveira Moura. Professora Dione, muito obrigado pela presença aqui. Boa noite, podcasters. Boa noite a todos. E só apenas para parabenizar por todo o evento, é uma honra para a Faculdade de Comunicação, para a UNB ter todos vocês aqui, né? E vocês saberão o resultado em 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Ai. Professora Dione, muito obrigado, a sua presença muito nos honra, né? A Dione, essa é para toda hora. Professora, entra aqui, por favor, corre, aqui está ela, né? A gente te agradece muito. E, olha, vou dar uma força aqui à equipe de apresentação só numa questão. Quero agradecer aos jurados. Professora Dione, importante, né? Sem eles e elas, não haveria avaliação. Então, muito obrigado a Camila Machado, ao Cleomar Rocha, da UFG, a Camila Machado, que é professora, cineasta, doutoranda na UF, professora no IDP, egressa aqui nossa da FAC, criadora do projeto Sonário do Sertão, que é um projeto incrível, e é da produtora Trotoar, uma cineasta incrível, especialista em som, que nos ajudou nesse júri. Ao Cleomar Rocha, que é professor e pesquisador da UFG e coordenador do Media Lab da UFG, Dandara Almeida, diretora de criação da Tátil Design e diretora da ADG Brasil, Arthur Pontes, que é bacharel em comunicação audiovisual, Cecília Bastos, roteirista e bacharel em comunicação social audiovisual, André Araújo, produtor audiovisual e técnico em áudio da FAC UNB, Bárbara Falcão, jornalista e mestra em comunicação pela UFG e está à frente da Reverbera, guardem esse nome. Ela é a Reverbera é uma produtora que faz e ensina a fazer podcasts. Legal, né, Dione? Marcos Amoroso, produtor do Foro de Teresina, repórter na revista Piauí, e nós, né, estudante FAC, Helena Vigata, doutora em comunicação, professora e pesquisadora do IEL, coordenadora do Pós-Trad, especialista em acessibilidade, líder do grupo de pesquisa Acesso Livre, professora Josiane Diniz, do IESB, mestre e doutoranda em comunicação, realizadora audiovisual, Mariana Martins, da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, doutora em comunicação, professora e pesquisadora do LabCom, Calil Aquiles, roteirista, ilustrador e design, animador e editor de vídeo, diretor da websérie Arena, Flávio Santana, jornalista, mestre e pesquisador em ciências da comunicação, sócio colaborador da Intercom e integrante da rede Folkcom, Gustavo Garcia, jornalista, repórter do portal G1, tem passagem pelo Jornal Destaque, Jornal de Brasília, além da TV Brasil, SBT e Rede Globo. Fernando Jordão, jornalista, editor do portal SBT News, trabalhou no Jornal Destaque e na EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Glauber Oliveira, produtor audiovisual, técnico do Laboratório de Áudio da UNB. Milena Marra, jornalista, pesquisadora da UFG, colaboradora do projeto Comunicação Contínua, né? Da Ação Contínua Comunicação Comunitária, com UNB. Estou correndo aqui, vocês estão vendo, porque eu também estou ansioso, viu? Mauro Celso Maia, lá do Pará, doutor em comunicação, professor e pesquisador, jornalista, servidor do Tribunal de Contas do Pará. Professora doutora Nélia Del Bianco, jornalista, doutora em comunicação pela USP, professora e pesquisadora dos programas de pós-graduação da UFOP, da UFG e, claro, aqui da UNB. Renata Diniz, que é roteirista e diretora audiovisual, atuando aí na Vai com CBS e também na Maurício de Souza Produções,
Vitória Albuquerque, pesquisadora em acessibilidade do Grupo Acesso Livre, do CNPq. Sérgio Ruiz Dias, pesquisador, mestre e doutorando da Faculdade de Direito da UNB. Tatiana Neas, líder do Laboratório de Análise em Visualidades, Narrativas e Tecnologia, o LA20, professora e pesquisadora da UFES. Rodrigo Serpa, jornalista, mestrando em comunicação pela UNB, editor da TV Globo, e o Rodrigo já foi âncora e repórter das rádios CBN, Estadão e Justiça. Serena Veloso, jornalista e editora da SECOM UNB, mestra em comunicação pela UFG e autora do podcast Amazônia Além da Floresta, da revista da CI. E André Jonatas, jornalista com MBA em marketing digital, especialista em assessoria de imprensa e relações públicas, presidente da Associação Brasileira de Podcasts. E eu, Karina, André, Dione, professora Dione, Guy, vamos deixar a tela agora para os nossos apresentadores incríveis. Antes disso, Karina, esqueci de alguma coisa? Não, né? Agora é hora do prêmio, né? Agora é hora do prêmio e eu já vou compartilhar a tela. Tchau, tchau, gente. Com vocês, João Lucas e Audrey Luiz. Boa noite, pessoal. Eu sou a Audrey, estudante de Publicidade e Propaganda e uma das tutoras do projeto UNBcast. E já gostaria de dizer que é uma honra estar apresentando essas produções maravilhosas aqui nessa noite. Boa noite a todos. Aqui a ansiedade também está a mil. Eu sou o João Lucas, estudante da UNB, do curso de Comunicação Organizacional, e é um prazer estar com vocês nessa noite tão especial para a produção sonora universitária. Eu acho importante já começar dizendo que nessa primeira edição foram recebidas 86 inscrições, distribuídas entre 9 categorias, envolvendo mais de 40 instituições de ensino superior, de todas as regiões do país. Inclusive, Audrey, o nosso corpo de jurados aí que o Elton trouxe, são 27 profissionais, tanto do mercado quanto da academia de todo o Brasil. Eles trabalharam muito para analisar esses podcasts que foram inscritos, e esse júri oficial nos reportou a alegria e o desafio de escolher as melhores produções entre tantos trabalhos incríveis. E por incrível que pareça, ainda acabamos tendo alguns empates. Digamos assim, que teve empate que foi para a terceira casa decimal para desempatar. Tu acredita? Meu Deus, realmente, com produções tão ricas, deve ter sido muito difícil para o júri. Ainda mais estando diante de verdadeiras potências sonoras, né? Não foi fácil, não. Durante a análise, muitos jurados perceberam que alguns podcasts se destacaram em temas que mereciam um reconhecimento além das categorias que estavam previstas no edital. E, prestem atenção, por esse motivo, em diálogo com a comissão científica do UNBcast, criamos 3 categoristas extras, sendo elas produção sonora interdisciplinar, uma categoria nova, produção sonora cultural e regional, e, por último, a terceira categoria, produção sonora de interesse público. Mas agora, sem mais delongas, vamos às premiações, iniciando por essas categorias extras. Na categoria de produção interdisciplinar, a gente vai premiar o podcast que envolveu diferentes áreas do conhecimento na produção de conteúdo. E o prêmio vai para... Vamos ver... Se é ciência, da Universidade Federal de Sergipe. Olha, a ideia desse podcast é falar de ciências de forma simples para despertar curiosidade, interesse e empatia. Pessoal da UFS, parabéns, viu? A Mira Marques aí, parabéns. E a segunda categoria extra é a de produção sonora, cultural e regional. Aqui o prêmio vai para o podcast que trouxe consigo as raízes da sua cultura, do seu povo e da sua região, falando de ciência, de cultura e de educação. E na categoria de produção sonora, cultural, regional, o prêmio vai para... Tcharam! Mexericos na Maré, da Universidade Federal do Pará. Parabéns, pessoal! Audrey, esse é o podcast de divulgação científica de um coletivo, Mexericos da Maré,
e nasceu com o objetivo de usar a linguagem das artes para disseminar e divulgar aspectos culturais de comunidades tradicionais, sabe? Bem como popularizar a ciência através dessas artes. Que projeto lindo, gente. Parabéns para a galera da UFPA. E agora vamos anunciar a terceira e última categoria extra, que é a produção sonora de interesses públicos. Essa categoria, Audrey, foi criada para reconhecer podcasts que abordam um tema de grande relevância social, que usaram um recurso sonoro, então os podcasts, para alcançar uma audiência diversa e plural. E vamos ver, e o prêmio de produção sonora de interesse público vai para... Indígenas, os povos originários do Brasil, da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Parabéns, pessoal. Esse podcast é um programa institucional da rádio UFOP, educativa, desenvolvido por meio da Associação Comunicação Educativa Roquete Pinto. Sem fins lucrativos, os projetos dessa ação buscam a valorização das culturas indígenas no contexto brasileiro. Pessoal, parabéns aos 3 podcasts vencedores dessas categorias extras. A gente não podia deixar de reconhecer o trabalho de vocês. E pessoal que está aí assistindo, continua deixando aqui no chat para quem vai a torcida de vocês, porque agora vamos dar início às 9 categorias que já estavam previstas no edital. Aqui a gente vai primeiro premiar o ou os grandes vencedores do primeiro lugar, e depois a gente vai anunciar uma menção honrosa para essas categorias. E começando pela categoria especial Paulo Freire, nessa categoria será premiado o melhor podcast produzido sobre o tema geral da Semana Universitária da UNB, que é o centenário do Paulo Freire. Vamos lá, e o vencedor dessa categoria é... Tchararam. Audrey, uau, a gente já tem um empate aqui. Os vencedores são o Grupo de Estudos e Pesquisa Paulo Freire, do Centro Universitário Newton Paiva, e o podcast Pelejantes, da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Gente, o Grupo de Estudo e Pesquisa Paulo Freire busca evidenciar a riqueza e o arcabouço teórico freiriano, bem como as apropriações feitas da sua obra, tanto no campo teórico, quanto no campo das políticas educacionais e práticas pedagógicas. O Pelejantes é fruto da ideia de produzir e gravar um podcast com o que eles aprenderam nas atividades durante o semestre. A turma pitangueira da UFO gravou, então, 5 episódios e um cordel sobre as palavras geradoras vivenciadas ao longo da disciplina que eles estudaram. Parabéns aos 2 grupos, gente, e viva o grande Paulo Freire, né? Que a obra desse grande educador siga viva. E agora vamos para a próxima categoria, que é a de apresentador ou âncora. Conduzir a narração de um podcast exige muito jogo de cintura, simpatia e responsabilidade de ser o porta-voz do seu projeto. And the UNB cast goes to... E tivemos mais um empate. E os vencedores são os podcasts A Vida de Giovana, da Universidade Federal de Santa Maria, e os Santos Conectados, da Universidade Federal de Pernambuco. O podcast A Vida de Giovana, com a apresentação da Tina Cambui, fala sobre a questão do aborto nos últimos 15 anos no Brasil, utilizando um storytelling da Tatiele Gomes, uma mulher que teve o procedimento de antecipação do parto interrompido por um habeas corpus impetrado por um padre. O podcast, no formato de storytelling, originalmente possui 5 episódios refletindo a interferência religiosa nessa questão política do aborto. Parabéns ao FSM. Já a radionovela Santos Conectados conta a história dos santos juninos, São Pedro, São João, Santo Antônio, que conectados nas redes sociais tentam convencer a população sobre a importância de se cuidar e seguir as recomendações da OMS para se prevenir contra o Covid. E com as vozes, esse podcast teve as vozes de Cecília Távora, Matheus Tavares, Daniel Nascimento, Gabriel Pedrosa, Bruna Ravani e Tiziano Lopes. Parabéns, UFPE! Nessa categoria, Audrey, a gente também teve 2 menções honrosas que vão para os podcasts. O PE, Mais Verde, Saúde Ambiental durante a Pandemia, da Universidade de Pernambuco.
E o podcast Se Você é Nerd Mesmo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parabéns, Tá pessoal. acirrado. Parabéns, pessoal. A próxima categoria que vamos anunciar é a de acessibilidade. Nessa categoria foram analisadas pelos júris aspectos como mobilidades de acessibilidades adotadas, como, por exemplo, transcrição, roteiro, legenda, janela de libras, plataformas de acesso ao podcast e a disponibilização de informações aos usuários sobre os recursos de acessibilidade disponíveis. Audrey, vamos aproveitar que a categoria de acessibilidade, vamos fazer nossa audiodescrição também? Acho uma boa, João. Gostamos da ideia do nosso convidado. Ó, eu sou homem, João aqui, tenho barba, estou de óculos, vestindo uma camiseta rosa. No meu fundo tem a parede e ao lado uma cortina. Eu sou mulher, tenho cabelos longos, sou mulher branca, né? Utilizando uma camiseta preta, ao meu fundo tem um quadro colorido e uma mesa com uma cadeira. Então, o prêmio de melhor podcast em acessibilidade vai para o podcast Mundaréu, Mundo Sala de Aula, da Unicamp e da UNB. Olha aí! O Mundaréu é produzido por estudantes de graduação e pós-graduação de antropologia e destinado aos estudantes de ciências sociais e outras áreas. Pensando como um diálogo pedagógico sobre aprender, fazer e divulgar a antropologia, os episódios são apresentados por uma dupla de estudantes a partir de entrevistas e privilegiando sempre boas histórias. Dimensão honrosa, também a gente precisa citar os podcasts. Artigos Falados, da Universidade Federal de Pernambuco, e as Sanfonas de Tavares da Gaita, também da UFPE. Parabéns a todos. Agora vamos para a categoria de Identidade e Divulgação. Nessa categoria foram analisados pelo júri oficial aspectos como conceito e solução gráfica da identidade, diversidade e unidade visual na divulgação e estratégias de divulgação e linguagem. Audrey, se eu te falar que também nessa categoria a gente teve um empate. E os vencedores são... Na Perifa, da Universidade Federal da Paraíba, e Os Olhares, da Universidade Federal de Goiás. Parabéns, pessoal! O podcast Na Perifa, do Adilson Santana, é um programa multiplataforma que busca difundir a vivência, a música e a cultura da periferia. Já o podcast Olhares, de Aline Hack, trata sobre mulheres e suas lutas a partir de suas próprias perspectivas, tendo como escopo desconstruir a visão do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares. Segundo o podcast, engajar-se com o feminismo é perceber diferenças onde não deveriam existir e lutar para que elas não se perpetuem. Muito bem. Como menção honrosa, vamos citar 2 podcasts. O Alto da Compadecida, em Tempos de Pandemia, da Universidade Federal de Pernambuco, e o Plano Conjunto da UNB. Parabéns, pessoal, também que recebeu uma menção honrosa. Vocês foram demais. Produções incríveis, gente. E vamos para a próxima categoria, que é a de roteiro ficcional. Aqui foram analisados pelo júri oficial aspectos como pesquisa, linguagem em formato, formatação do roteiro e construção de personagens. Tchararam. Nessa categoria temos um grande vencedor, Audrey. Não é um empate, é um grande vencedor. Tchararam. Akin, da Federal de Sergipe, a UFES. O Akin narra a caminhada, Audrey, do Matheus. É um homem negro que vive em um Brasil do futuro distópico. Akin é um podcast que traz uma narrativa trágica, porém mostra a esperança através do aquilombamento e do resgate da ancestralidade. Parabéns a todos os produtores, a UFES, a produção, pessoal perfeito. Parabéns, gente! E a próxima categoria é a de roteiro não ficcional, onde foram analisados pelo júri oficial aspectos como pesquisa, linguagem e formato, além da formatação do roteiro. E aí vamos ver para quem o prêmio vai nessa categoria. Audrey, outro empate.
Olha, os vencedores nessa categoria são o UmbuCast, da Universidade Federal de Pernambuco, e o Essenciais, na Universidade Federal do Ceará. Gente, o Bookcast é um podcast narrativo sobre a cultura pernambucana e tem como intenção contar a trajetória de pessoas e acontecimentos do estado. A série conta com 5 episódios e tem por intuito narrar a trajetória de grandes personalidades nascidas no Agreste pernambucano. Já o Essenciais tem gênero jornalístico e é em formato de documentário. Apresenta histórias de profissionais do serviço considerados essenciais que não puderam parar de trabalhar presencialmente durante a pandemia da Covid-19. Olha, Nordeste está em peso Sim. Aqui no podcast, Audrey. Estou gostando de ver. Olha, das menções honrosas nessa categoria, temos os podcasts Vida em Quarentena, da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui pertinho de Brasília, e Pode Alcar, da Federal de Juiz de Fora, ali em Minas. Parabéns a todos. Parabéns, pessoal. E vamos agora para a penúltima categoria da noite, projeto de extensão. Nessa categoria, foram analisados pelo júri oficial aspectos como a temática e a atualidade do projeto de extensão, além de sua interface com a comunidade externa da universidade, a linguagem e o formato do podcast e a qualidade sonora que estava o podcast. E o grande vencedor dessa categoria... Tchararam, Rádio Cordel, da Universidade Federal de Pernambuco. Super merecida essa premiação, gente. Nossa, olha aí, Nordeste mais uma vez. A Rádio Cordel da UFPE é uma emissora de rádio comunitária que funciona na web, pessoal, por meio da produção de podcasts. E o objetivo era colocar em pauta temas importantes para os moradores ali da região, que são esquecidos pelos veículos da grande imprensa. Daí eles até, Audrey, tem um slogan que eles falam assim, na frequência do Agreste. Muito Mandaram bom, ver, gente, parabéns. E nessa categoria também temos que fazer menção honrosa aos projetos. Tararam. Checagem da Hora, da Universidade Federal de Santa Maria, e Curiá, da Universidade Federal de Ouro Preto. Parabéns, gente. Muito, muito bom e muito merecido. Audrey, agora a gente já está chegando para a última categoria da noite. Mas antes, vamos ver aqui o que o pessoal está falando nos comentários. Ó, parabéns, Sheila e a Giovana, por inspiração. Viva a Rádio Cordel. Olha, pessoal aqui. Sheila, isso é para você. Rádio Cordel, tudo para mim. Muito parabéns, legal. gente. Sério, muito bom. São produções incríveis. Passou muito rápido essa semana. Foram muitas atividades, né? E passou muito rápido. Ó. Amigo Fred já está aí aguardando o NBcast 2022. Então, a gente se vê ano que vem, o NBcast. Ó, galera, deu muito trabalho para o júri, deu mesmo, Catarina. Muitos empates. Empate, que foi até a terceira casa decimal, gente. Sério, a gente ficou... Se eu falar para vocês, vocês não acreditam, mas a gente foi saber, de fato, fechar esse gabarito aí hoje. Tirar o desempate todo, tipo, horas antes, sabe? Então... Terminamos os slides alguns minutos antes de começar a transmissão. Não, isso aqui é em primeira mão para vocês. Nem a gente sabia, né, Audrey? Ó, meu Deus, a Kim mereceu demais. Bora, UFES, muito bom. Rádio Novela, caramba. Ó, gente, muito bom. Continuem comentando aqui, porque agora, ó, o FPE de Caruaru, os alunos e as alunas e os alunos arrasaram. Arrasaram demais. Quem será o premiado pela PUPS? Olha aí. A gente já está na última categoria, Audrey. E essa categoria é essa agora, a premiação. Essa categoria de inovação analisou os aspectos como a temática, o formato, a linguagem, as estratégias de circulação e distribuição, como eles fizeram para atingir o público,
qualidade sonora, originalidade e essa novidade que a Gai trouxe, eu juro para você que se a gente pudesse, a gente tinha se inscrito com o nosso projeto para a gente poder ganhar, porque, olha, é sem igual. Então, lembrando que o vencedor dessa categoria vai ganhar de presente da Pupila, a agência de júnior aqui de audiovisual da UNB, a produção de um trailer sonoro para contribuir com a divulgação do projeto. Nosso muitíssimo obrigado à Pupila por ter apoiado aí a primeira edição do nosso NBcast. Vocês arrasaram. E Audrey, e aí? E agora, sem mais enrolação, porque eu também não tô aguentando mais de ansiedade, o coração já tá mil pra gente encerrar logo isso aqui. O vencedor da categoria de inovação é... Ai, meu Deus, vai, Karina, coloca logo. Audiozap Povos da Terra. Da Federal do Mato Grosso. Parabéns, gente! Nossa, parabéns, parabéns. Olha aí, o podcast Audiozap Povos da Terra tem como objetivo fortalecer as redes de informações preventivas para o enfrentamento da Covid, tendo como público-alvo povos indígenas aldeados em terras do Mato Grosso, gente. Olha que projeto incrível! Parabéns, gente, sério. Maravilhoso. Nossa, muito, muito parabéns. Dimensão honrosa nessa categoria, a gente não pode deixar de citar, Audrey, dois podcasts que são o Olhares, da Universidade Federal de Goiás, da UFG, e também o Mundaréu, da UNB, junto com a Unicamp. São dois podcasts também super sensacionais. Gente, escutem todos esses podcasts vencedores. Sério. São incríveis, exemplos de podcasts. E com essa categoria, gente, encerramos o primeiro prêmio NBcast. E gostaríamos de agradecer aos 86 podcasts que enviaram seus trabalhos ao prêmio e aos mais de 800 participantes e inscritos durante todo o projeto e toda essa semana que acompanharam as nossas atividades. E também agradecer às mais de 40 universidades espalhadas pelo país que tiveram contribuição também com o nosso projeto. Gente, muito obrigada. Foi uma honra. Agradecer também a todos vocês, quase 100 pessoas aqui assistindo a gente. Simultâneo, mais uma galera que vai assistir depois também. Muito obrigado. E em nome de toda a comissão organizadora e a comissão científica do NBcast, nossa imensa gratidão aos 27 profissionais que estavam aí na tela, o nome deles, fizeram parte do nosso júri. Sem vocês, a gente não teria consolidado mesmo esse prêmio, que valoriza, fomenta diversas áreas da produção em mídia sonora. Sério. Sim, gente, de todos muito os sensacional. Gêneros, formatos de áudio, muitíssimo obrigado. E também gostaríamos de agradecer aos professores Karina e Elton por ter proporcionado esse evento maravilhoso. Sério, assim, construíram coisas que eu nem imaginava ser possível. Estou aqui desde o início do projeto e começou com uma coisa pequena que se multiplicou. Assim, parabéns, muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E agora, quero passar a palavra para o professor Elton. Parabéns. E agradecer aos premiados também. Parabéns, gente. Escutem os podcasts. Sério, vocês não sabem o que estão perdendo por não conhecer essas produções maravilhosas. E é isso. Obrigada pela atenção de todos, gente. E passo a palavra para o professor Elton. Elton, está sem microfone. Está sem áudio. É assim que eu fiquei mesmo, né, com esse resultado, sem voz, sem palavras. Eu só posso agradecer e desejar vida longa a todos os projetos, celebrem, postem suas conquistas, marquem a gente para a gente acompanhar essa celebração, vida longa a todos os projetos, e eu não posso encerrar aqui essa noite sem agradecer a minha querida companheira, fiel escudeira, parceira de todas as horas. Nunca é fácil, né, produzir uma atividade como essa, mas eu acho que quando a gente coloca, como diz Paulo Freire, que é o grande homenageado, eu vou repetir, né, boniteza e alegria, esperança, tudo flui. Essa equipe é incrível, né,
E aqui está João Lucas e Aldrey na tela, né? Mas tem muita gente boa, né, que compôs essa equipe. Eu não gostaria de terminar sem falar o nome dessa equipe incrível, né, de estudantes, tutores: Aldrey, Catarina, Gustavo, Juliana do Vale, Pablo, Prisley, Letícia, Lucas, Giovanni, Vinícius, Ana Clara, Bruna Alves, Clara, Emanuele, Giulia, Igor, Marcos, Marie, Matheus, Paola, Renan, Samanta, Vinícius, Josefe, Jéssica, Pedro, Renata, João Lucas. Agradecer a todo mundo, né, porque, enfim, é incrível poder construir isso com esse time da FAC, com esse time da UNB, e fazer tantas pontes incríveis com outras universidades na organização desse evento. E falando de alegria e de parceria, eu quero, enfim, dividir tudo isso com a minha amiga aqui, Karina, né, responsável aí enormemente por a gente ter conseguido realizar essa atividade, e dizer que parece que em 2022, professora Dione, tem o NBcast de novo. Será? Professora Dione, quer deixar aqui os parabéns para o pessoal? 2022, o NBcast, parceria aí, o FPE, o UFC, o FMT, o FSM, o FOB, o FG, estamos juntos, certeza. Parabéns. Karina. Eu vou ter que falar isso, né? Agradecer de novo a todo mundo que eu já agradeci, dizer que esse UNBcast foi feito com nordestinos, né? Paraibano e a baiana aqui, e é um orgulho enorme ver esse Nordeste todo aqui muito bem representado, com esse sotaque na tela. É isso, gente. Obrigada e até o próximo UNBcast. E só um spoiler, porque disso a gente também vive. Próximo, o NBcast tem uma parceria, e a gente não vai revelar agora, mas vai dizer que é uma parceria lá do Nordeste. Quem será? Já está, né? A gente comunica a vocês em breve e acompanhe o NBcast. Gai, obrigado, Pupila, obrigado, ABPOD, obrigado, NB, Dex, FAC, e é isso, gente. Celebrem. Um beijão. Viva a Universidade Pública! Viva Paulo Freire! Viva! Parabéns a todos! Gente, parabéns! Nos mandem convite para as comemorações. Pode ser inbox. A gente fica por aqui acompanhando e desejando que a próxima semana universitária seja incrível, assim como essa, né? Ou mais. Parabéns, gente. Acompanha lá que a gente vai divulgar depois os vencedores no @UNBcast. Um beijo.